Olá pessoal, meu nome é Eliseu e você está no canal SOS Índios do Brasil. Hoje iremos falar sobre o direito à diferença cultural indígena e a sua implicação na implantação das políticas públicas em instituições governamentais e não governamentais. As informações aqui contidas estão disponíveis nos links da descrição deste vídeo. Os povos originários são detentores de um vasto conhecimento, profundo e complexo, desenvolvido historicamente referente a saberes variados que são diferentes do povo europeu que invadiu esse país e quis impor o seu modo, a sua cultura, religião e conhecimento. Não que a troca de saberes entre povos seja uma prática ruim, longe disso, mas a imposição autoritária, sob violência, preconceituosa, não pode, de forma e por pretexto algum, ocorrer. A proteção jurídica das comunidades tradicionais é matéria internacional a que o Brasil é signatário e reside na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos indígenas e tribais, que enalteceu os direitos fundamentais dos povos indígenas como povos originários, e mais, na Convenção da Diversidade Biológica, que reconheceu a dependência dos recursos biológicos a populações indígenas, na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, buscando o reconhecimento da diversidade cultural e a proteção das minorias, e na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que trata sobre questões bioéticas e de proteção dos vulneráveis. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ao reconhecer os direitos humanos e fundamentais e a necessidade de sua efetivação, assegurou aos indígenas o direito à cultura, a diferença e a sua diversidade cultural. Desta forma, temos na nossa Constituição como cláusula pétrea a proteção dos povos originários, de seu modo de vida e principalmente o direito fundamental de sua própria forma de organização social. Sim, porque esses povos originários têm a sua forma de gestão, de seus interesses, de seus conflitos e de suas conciliações, mas também a sua velocidade na interpretação e na resposta. A comunidade na roda de conversa, as lideranças, os anciões, os xamãs e as florestas dialogam e respondem de uma forma que é própria de cada povo. As políticas públicas voltadas para os povos e comunidades tradicionais devem respeitar a diferença cultural. As instituições sociais são obrigadas a desenvolver e resolver as questões sociais que os povos originários necessitam. Mas são essas políticas que devem se adequar ao modo de viver indígena, e não ao contrário, como imposição de uma gestão não indígena na sua cultura e nas suas tradições. Contudo, no Brasil, somente a partir da Constituição Federal de 1988, fruto da redemocratização do país, os direitos culturais foram explicitamente reconhecidos. Até então, o tema cultura parecia de forma tímida juntamente à pauta da educação. São recentes no âmbito do Estado brasileiro e tiveram como marco a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que foi ratificada em 1979 no Brasil e trata dos direitos dos povos indígenas e tribais do mundo. No texto constitucional é possível encontrar muitos exemplos do que a doutrina considera como direitos culturais, sendo entre tantos o mais importante que é o direito à diversidade e identidade cultural, artigo 215, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º, inciso 5º e o 242, parágrafo 1º. São direitos que exigem um protagonismo por parte do Estado, estando intrinsecamente relacionado à consolidação da democracia, aos ideais de cidadania plena e ao fator de desenvolvimento social. Assim sendo, e principalmente, a Constituição de 88 reconheceu ainda o direito à diferença cultural, fundamento de um Estado pluriétnico e o caráter multicultural da nação brasileira,
bases para a sociedade mais justa e de um efetivo Estado democrático de direito. Ao fazê-lo, viabilizou as condições para transformações nas políticas de Estado que devem, ressalto aqui, têm o dever de hoje assegurar a superação da desigualdade de direito, também à saúde, à educação, à segurança alimentar, que só podem ser agora remetidos a esse quadro de diferença cultural contemplado constitucionalmente. Mas o direito à diferença cultural indígena que falamos aqui é sobretudo relacionado à criação e ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a proteção desses povos, devido à sua vulnerabilidade atual e que nada tem a ver com a tutela, pois essas políticas públicas devem ser criadas e desenvolvidas no mínimo e com a participação e principalmente por entidades indígenas, por suas lideranças, através do seu saber milenar e das suas necessidades. Temos que entender que o Estado brasileiro tem uma dívida enorme a ser paga às populações originárias. Essas políticas públicas devem ser criadas em conjunto com esses povos a nível federal, estadual e municipal, dentro de cada realidade, de forma a acolher o modelo de gestão cultural desses povos. Inclusive ontem, as mulheres Kaiowá e Guarani da Canunguê Atiguaçu postaram uma nota de repúdio aos nomes de não indígenas que estão compondo a lista de transição dos povos originários, dizendo que, ainda que a equipe de transição do governo Lula deve respeitar as decisões e encaminhamentos da maior organização indígena, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Assim como a FEPIPA, dos povos indígenas do estado do Pará, onde em nota disseram estar preocupados com a formação da equipe de transição e manifestaram repúdio pela ausência de representante indígena proveniente do segundo estado com maior quantidade e diversidade de povos indígenas do Brasil. Sendo que hoje, após a pressão da APIB, o governo de transição acata indicações da organização e lideranças indígenas integram o CT Povos Originários. Uma grande vitória. Como dissemos, essas políticas é que devem se adaptar ao modo de viver, de se organizar dos povos originários e principalmente aprender com eles. Os povos originários já detêm de capital social indígena suficiente para fazer parte desse processo. Basta de tutela. Compartilhe essa matéria e ajude a divulgar em suas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal e dê um like se você gostou da matéria. Obrigado por assistirem e até a próxima.